assim. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 33, diz assim a palavra de Deus: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci. Amém? Palavra poderosa, né? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Que palavra poderosa, não é? Veja, eu anotei aqui algumas coisas para não esquecer de nada. Às vezes nós, por ser um versículo conhecido, por ser um texto conhecido, nós costumamos ler ligeiramente e a gente não medita nos detalhes da palavra. Porque é algo que eu aprendi muito jovem, não adianta você apenas ler por ler a palavra de Deus. Ah, não, vou ler porque eu tenho a obrigação de ler. Ah, eu vou ler porque eu tenho que ler a Bíblia toda. Não, gente. Nós precisamos meditar. A intenção de nós lermos a Bíblia é para que a gente possa meditar, aprender, edificar a nossa vida e ouvir Deus falando conosco. Porque a Bíblia aberta é o próprio Deus falando com seu povo. É o próprio Deus falando conosco. Eu quero convidar você a deixar aí os seus pedidos de oração. Vamos estar orando depois desta live, também pela madrugada. Vou ter um período de oração e eu quero estar apresentando também o seu pedido de oração ao Senhor e pedindo gentilmente que você compartilhe, porque o que Deus vai falar através dessa palavra é algo muito simples, mas muito forte, muito objetivo, muito direto e sem dúvida vai falar ao coração de alguém. Observe, a gente lê a palavra correndo e a gente não medita nos detalhes. Jesus disse algumas mensagens muito fortes. Aqui o evangelista João registrou as últimas palavras de Jesus. E nesse texto aqui do capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu João, a tristeza dos discípulos era muito grande. Por quê? Porque Jesus os deixaria. Jesus aqui está avisando para eles que eles não iriam mais vê-lo fisicamente. Jesus está aqui dizendo aos seus discípulos que ele seria crucificado, que ele voltaria para o Pai. Na terra ele estava como homem encarnado, mas ele deixaria esse corpo, ele deixaria essa matéria para voltar ao Pai, para sentar no seu trono de glória. E diante dessas palavras de Jesus, os discípulos entraram em crise, os discípulos entraram em choque. E eu acredito que o mesmo aconteceria comigo, o mesmo aconteceria com você, se nós ouvíssemos que alguém que a gente ama vai embora. Se nós ouvíssemos que alguém que a gente admira, que a gente segue, que nós aprendemos com essa pessoa, que nós admiramos essa pessoa, alguém que a gente ama vai embora. Imagina, chega para você o seu mestre, o seu discipulador, o seu pastor, alguém da sua família, mãe, pai, filho, alguém que você admira e diz assim: eu vou embora, nunca mais você vai poder me ver, nunca mais eu estarei fisicamente com você. Isso é de causar um choque na gente. A gente entra em pânico, a gente entra em crise. Como assim? Nunca mais a gente vai ver essa pessoa que a gente ama. E foi exatamente isso que Jesus estava dizendo aos seus discípulos. Jesus começou dizendo: mais um pouco de tempo e vocês não me verão mais. E os discípulos começaram a se entristecer com esta palavra. E foi aí que Jesus começou a mostrar para eles que a tristeza deles seria transformada em alegria. É incompreensível nós ouvirmos alguém dizer que vai embora e a gente entender que aquele momento de tristeza pela perda daquela pessoa se transformará em alegria. É muito complicado para nós compreender esse tipo de situação. A perda de alguém vai trazer alegria? Como assim? É algo que a gente não consegue entender.
Então, eu quero dizer para você neste momento de crise, o mesmo que Jesus estava tentando dizer para os seus discípulos, que esse momento de crise que você está vivendo, esse momento de provação que você está vivendo, esse momento de tristeza, de angústia, vai se transformar em alegria. Glória a Deus. Será que você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Será que você pode dizer amém? Esse momento de tristeza será transformado em alegria. Não tenha dúvida disso. Hoje você pode estar triste, hoje você pode estar angustiada, hoje você pode estar preocupado. Todos os momentos de crise, todos os momentos de perda. Quantas pessoas que nessa crise perderam seus empregos, quantas pessoas perderam a sua fonte de renda, quantas pessoas perderam os seus funcionários, quantas pessoas fechando as portas da sua empresa, quantos pais de família que não sabem como vai fazer a feira amanhã. Todo momento de crise, todo momento de perda traz para nós um sentimento de tristeza, de angústia. Mas a primeira coisa que eu quero entregar de Deus para você é que você entenda que esse momento de tristeza será transformado em alegria. Então, eu disse para você que nós íamos aprender algumas coisas para entender que nós podemos vencer os momentos de crise. E a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto são as dicas para que a gente possa vencer esse momento de crise. A primeira coisa que eu consigo aprender é quando Jesus começa o versículo 33 do capítulo 16 do Evangelho de João. Jesus diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim. Vamos analisar esse versículo por partes. Eu quero dividir esse versículo em 3 partes. A primeira coisa é quando Jesus está falando para os seus discípulos sobre a sua morte, sobre a sua retirada aqui da terra, sobre a sua saída aqui da terra, sobre essa divisão corporal que iria haver entre ele e os seus discípulos, os seus seguidores. Mas Jesus começa dizendo: eu lhes disse essas coisas para que em mim. A primeira lição que a gente aprende aqui é a importância de nós entendermos que nós não venceremos qualquer que seja a crise, qualquer que seja o momento difícil, se nós não estivermos em Jesus. O que Jesus estava dizendo é que nós não poderíamos, em momento algum, por mais que fosse difícil o momento, deixar de estar nele. Ele disse: eu lhes disse isso para que em mim. Jesus disse: eu quero que vocês sejam um comigo. Eu quero que vocês tenham comunhão comigo. Eu quero que vocês permaneçam em mim. Em hipótese alguma, se afastem de mim. Estejam em mim. Glória a Deus. Né? E a maneira que nós temos, a primeira forma que nós temos de estar em Cristo, qual é? É nos afastando de tudo aquilo que desagrada a Deus. É nos afastando de todas as coisas que nos levam para longe do Senhor. É abandonar toda forma de pecado, nem que seja vícios que nós consideramos pequenos. Em momentos de crise, é momento de estarmos em uma comunhão mais intensa com Deus. É momento de nos aproximarmos mais dele. É momento de estarmos mais unidos a ele. E a maneira de estarmos unidos ao Senhor é vivendo uma vida de santidade, uma vida de entrega total, uma vida de submissão à sua palavra. Aí às vezes a gente pensa: não, irmã, mas o meu pecado é pequenininho, eu apenas conto umas mentirinhas de vez em quando. Abandone tudo que desagrada a Deus. Essa é a forma de estarmos unidos a Ele. Ah, irmã, mas de vez em quando eu só falo um palavrãozinho. Abandone esse palavrão, abandone essas mentirinhas, abandone tudo aquilo que impeça que você esteja unido a Cristo. A Bíblia diz que se nós formos amigos do mundo, nós seremos inimigos de Deus.
Não tem como ser amigo de Deus, não tem como ser amigo de Jesus se nós estivermos em comunhão, eu posso usar até essa expressão, em comunhão com o pecado, vivendo uma vida que desagrada a Deus. Nós precisamos, nesse momento de crise, juntar os nossos pés, num linguajar mais popular. É a hora de parar de brincar. É a hora de levar a palavra de Deus a sério. É a hora de levarmos o evangelho a sério. Não há tempo mais para brincarmos de ser cristão. Não há tempo mais para fazer de conta. Não há tempo mais para ficarmos indecisos em cima do muro, sem saber se entra ou sem saber se sai. Agora a figueira está sendo balançada e é hora de tomarmos a firme posição de estarmos com o Senhor ou não. Você quer vencer esse tipo de crise? Você quer vencer esse momento difícil? Comece vencendo a você mesmo. Comece renunciando tudo que desagrada a Deus. Outra coisa que nós aprendemos quando Jesus disse para que vocês em mim, é que esse momento de crise é justamente o momento de estarmos envolvidos com a obra de Deus. É o momento de darmos frutos para Deus. Aleluia. É o momento de nós estarmos envolvidos com as coisas do Senhor. E quem sabe você pergunta, irmã Jaqueline, como é que eu posso estar envolvido com as coisas do Senhor se eu não posso nem sair de casa? Se eu estou nessa pandemia, nesse isolamento, nesse confinamento, o governador proibiu de estar nas praças, de estar nas praias, nos calçadões, em áreas públicas. Como é que eu vou estar envolvido com a obra do Senhor? Ei, você pode fazer a obra do Senhor aí, com o vizinho que mora do lado da sua casa. Você pode fazer a obra do Senhor no meio da sua parentela, junto com a sua família. Graças a Deus que hoje nós temos as redes sociais. Use o seu Facebook, o seu WhatsApp, o seu Instagram, para neste momento de crise levar uma palavra de esperança, levar uma palavra de fé para as pessoas que nesse momento estão desesperadas, estão em pânico, estão com medo, estão sem saber o que fazer. Essa semana na programação do rádio que eu faço, na Portal FM, eu compartilhei uma matéria que disse que nesse momento de crise, as pesquisas mundiais informam que as pessoas estão procurando mais exemplares da Bíblia para comprar. Nesse momento de crise, as pessoas estão buscando respostas em Deus. As pessoas estão se aproximando mais de Deus. As pessoas estão apavoradas, procurando saber o que diz as profecias bíblicas. Esse não é momento de a igreja do Senhor se desesperar. Esse é o momento de a gente aproveitar para falar de Jesus, para falar do que diz a sua palavra, para dizer às pessoas que tudo isso que está acontecendo não é para ninguém se apavorar, porque é a palavra de Deus se cumprindo. Todos os sinais estão se cumprindo. Tudo isso que está acontecendo são sinais da vinda, da volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Porque Ele virá. Ele virá. Glória a Deus. Hoje, eu ia começar essa live às 8 horas e não consegui. E depois eu entendi por que eu não consegui. Eu compartilhei uma mensagem no meu WhatsApp para dizer às pessoas que eu iria começar a live mais tarde. E uma moça, uma jovem muito bonita, dedicada na casa do Senhor, mandou uma mensagem para mim dizendo o seguinte: irmã Jaqueline, eu quero morrer. Eu quero morrer. A minha vida não tem mais sentido. Eu não tenho mais vontade de estar nessa terra. E eu entendi por que foi que eu não comecei a live às 8 horas. É porque o Senhor queria dar uma palavra de consolo àquela jovem. É porque o Senhor queria falar ao coração daquela jovem. É porque o Senhor queria resgatar aquela vida tão preciosa. É sim, Deus para tudo, Ele muda tempos, Ele muda estações, quando Ele quer falar ao coração de um filho seu, quando Ele quer dar livramento àqueles a quem Ele ama.
E eu comecei a falar com aquela jovem, comecei a falar das minhas muitas experiências, comecei a falar para ela sobre o amor de Jesus, fiz uma oração pela vida dela, glória a Deus. Existem pessoas que não têm a mesma estrutura que nós e nesse momento de crise elas ficam apavoradas, elas ficam desesperadas, elas ficam sem saber o que fazer. E essa moça começou a dizer para mim: irmã, nada na minha vida dá certo, parece que eu nasci para sofrer, parece que eu nasci para pagar o preço. E isso é mentira de Satanás. Então entenda, esse momento de crise não é momento de você se esconder, não é momento de você se entregar aos problemas, às portas fechadas. É momento de você falar de Jesus, é momento de você socorrer a quem precisa, é momento de você levar uma palavra de esperança. Aproveite essa crise para ganhar vidas para Jesus. Aleluia! A palavra do Senhor vai dizer que lá no Evangelho segundo escreveu João, nesse mesmo texto que nós lemos no capítulo 15, que Jesus disse que aquele que está nele, estamos falando de estar em Jesus, aquele que está nele não dá frutos, esse será cortado e lançado no fogo. E ele ainda diz que para alguns dá mais frutos, ele ainda poda. Alguns são podados, são, vamos usar essa expressão, são limpados, são mais aperfeiçoados para dar mais fruto ainda. Entenda que se você diz que está em Jesus e não dá fruto, não fala de Jesus, não ganha vidas para Jesus, tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. No tempo de crise a gente costuma olhar para nós, apenas para o nosso umbigo. Somos tentados a olhar apenas para o nosso umbigo, apenas para a nossa barriga que está vazia. Mas você não pode fazer isso como um servo de Deus. Nesse momento de crise você tem que olhar para o umbigo dos outros, você tem que olhar para o seu próximo, você tem que dar uma olhada à sua volta e ver quem está precisando do seu socorro. Aleluia! Outra coisa, Jesus disse: eu vos disse isso para que vocês em mim. Vamos lá, o terceiro ponto desse primeiro ponto. Diz assim: nós precisamos em tempos de crise fazer a coisa certa. Tem pessoas que em tempo de crise faz a coisa errada. Ah, irmã, mas tudo está dando errado para mim, está tudo muito difícil. Ainda assim, faça a coisa certa. Você quer vencer no tempo de crise? Faça a coisa certa. Você se lembra de José? Foi vendido para o Egito e ele podia simplesmente dizer: eu agora vou me afastar do que meu pai me ensinou, eu não quero lá saber do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, eu estou no Egito mesmo, não tem familiar perto de mim, não tem parente, não tem ninguém, então eu agora vou fazer tudo que vier à minha cabeça para fazer. Não. José se posicionou e decidiu ser fiel a Deus em tempos de crise. Você se lembra do exemplo negativo de Esaú? Em tempos de crise, quando ele estava com fome, ele terminou trocando a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Perdeu o direito da sua primogenitura por causa da fome. Cuidado para não perder coisas preciosas que Deus colocou na sua mão por causa da fome, por causa da crise, por causa do momento difícil. Nos noticiários a gente assiste pessoas dizendo o seguinte: eu fui roubar porque eu não conseguia emprego, eu fiz isso porque as portas não se abriam para mim, eu fiz isso porque a minha família estava com fome. Ei, momento de crise, momento difícil não é justificativa para nós fazermos coisas erradas. Tá difícil, mas faça a coisa certa no meio da sua família. Tá difícil, mas faça a coisa certa na empresa que você trabalha. Tá difícil, mas honre a Deus nos tempos de crise. Aleluia! Esse é o primeiro ponto. Precisamos estar em Jesus. E para estar em Jesus, nós precisamos abandonar tudo o que desagrada a Ele. Nós precisamos dar frutos para a obra de Deus. E nós precisamos fazer a coisa certa. Glória a Deus. O segundo ponto desse versículo, Jesus disse: eu vos disse isso para que em mim,
A segunda parte, tenhais paz. Eita, meu Deus. Como é que a gente pode ter paz em dias tão difíceis que nós estamos vivendo, né? Onde as pessoas estão com medo de estar perto das outras. As pessoas estão com medo de abraçar, as pessoas estão com medo de tocar, a recomendação é para não chegar perto, as pessoas estão com medo de um espirro, as pessoas estão com medo de uma tosse, né? Muitos pais de família, comerciantes, informais, em casa, sem poder levar o seu sustento, pessoas enfermas, as UTIs dos hospitais cheias de gente. Como é que se pode sentir paz nos dias que nós estamos vivendo? Mas Jesus disse, as minhas palavras, essas palavras que eu estou dizendo, é para que vocês tenham paz. Aleluia. Irmã, como é que eu posso manter a paz no meu coração? A senhora não sabe como está a minha casa. A senhora não sabe como está a minha vida. A senhora não sabe como está a minha família. E eu vou lhe dizer o mesmo. Você também não sabe como está a minha casa. Você também não sabe como está a minha vida. Você também não sabe o que eu estou enfrentando na minha família. Mas eu posso sentir paz. As palavras de Jesus nos garantem paz. Aleluia. Jesus disse, eu vos tenho dito isso para que em mim, se você estiver em Jesus, você consegue sentir paz. Aleluia, aleluia. Irmã, não estou conseguindo sentir paz. O que é que eu devo fazer? Primeiro, nós precisamos oferecer um tempo de qualidade para Deus. Não só neste momento de crise, mas especialmente nesse momento de crise, de isolamento. Aproveite esse tempo a mais que você está em casa para orar mais. Aproveite esse tempo a mais que você está em casa para louvar mais ao Senhor. Aproveite esse tempo que você está em casa para ler mais a Bíblia, para se aproximar mais do Senhor. Ofereça a Deus um tempo de qualidade. Às vezes se tem tempo para tanta coisa. Eu vejo as donas de casa dizendo que a quarentena para elas não existe. Porque estando em casa, a gente como mulher sempre trabalha mais. Porque aparece muita coisa para fazer. Dona de casa sempre tem o que fazer. Mas pare tudo. De preferência ao acordar de manhã. Ah, irmã, eu já acordo de manhã numa tribulação. É menino chorando de um lado, marido chamando de outro, e a gente chamando na minha porta. Então, tire um tempo depois do almoço. Ah, irmã, de tarde não dá porque eu vou lavar a louça do almoço e vou tirar a roupa do varal. Sim, então à noite. Mas não deixe passar o dia sem oferecer um tempo de qualidade para Deus. Sem meditar na palavra do Senhor, sem louvar, sem orar. Ah, irmã, não aguento passar muito tempo de joelho, não. 10 minutos. Comece com 10 minutos. Ah, irmã, mas eu não consigo dobrar meus joelhos, eu tenho problema nas pernas, eu tenho problema de saúde, tenho problema na coluna. Sentado, em pé, fale com Deus. Ofereça um tempo de qualidade. Se você oferecer esse tempo de qualidade a Deus, você vai conseguir sentir paz, mesmo estando em tempo de crise. Outra coisa que precisamos fazer para sentir paz, sabe o que é? Ter mais intimidade com o Espírito Santo. Ô irmã, mas tempo de qualidade e ter intimidade com o Espírito Santo não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por mais que uma coisa esteja ligada à outra, não é a mesma coisa. Quando nós oferecemos um tempo de qualidade para Deus, observe. É aquele momento de você exaltar o Senhor, de você adorar o Senhor, de você interceder pela sua família, de você lançar toda a ansiedade aos pés do Senhor. É aquele momento que você vai interceder pelas pessoas que o Senhor direcionar no seu coração, apresentar todas as pessoas que lhe trazem alguma causa. Esse é um tempo de qualidade com Deus. Agora, intimidade com o Espírito Santo é quando você já tem um tempo de qualidade com Deus e você pede a Deus sensibilidade para ouvir a Deus, para ouvir o seu Espírito.
Quando a gente tem intimidade com o Espírito Santo, nós conseguimos ouvi-lo. Ele nos ajuda, ele nos direciona, ele nos mostra o que fazer. Foi isso que Jesus disse para os seus discípulos: eu vou deixar para vocês o Espírito Santo Consolador e ele vos ensinará todas as coisas. E é Ele quem leva diante de Deus os gemidos mais inexprimíveis da nossa alma. Tem hora que em tempos de crise, de angústia, a gente não sabe o que fazer. Mas se a gente tiver intimidade com o Espírito Santo, nós temos a nossa alma, os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a direção do Senhor através do seu Espírito. Tem muita gente perturbado, tem muita gente perdido, tem muita gente que no meio dessa pandemia não está sabendo o que fazer. Está faltando intimidade com o Espírito Santo de Deus. Primeiro, para você sentir paz e para você receber o direcionamento do Espírito Santo. Terceira coisa que nós devemos fazer para que nós possamos sentir paz. O que é, missionária? Vou dizer para você agora. Se afaste de pessoas atribuladas. Eita, irmã, me afastar de pessoas atribuladas se afaste de pessoas atribuladas. Pare de ouvir pessoas atribuladas. Pare de estar perto, de dar atenção a pessoas que só falam de problema, só falam de doenças, só falam dessa pandemia, só falam de coisas ruins. Pessoas que o tempo todo estão se fazendo de vítima das situações. Se afasta desse tipo de gente. Esse tipo de gente nos adoece. Ah, irmã, mas esse tipo de gente se aproxima de mim para ouvir uma palavra de Deus. Esse tipo de gente se aproxima de mim para receber uma oração. Então faça o que você tem que fazer como serva de Deus, mas não queira estar muito perto. Se for preciso orar pela pessoa, ore. Se for preciso dar uma palavra, dê. Se for preciso cantar com a pessoa, cante. Dê aconselhamentos, mas não queira estar muito perto. Quando você passa muito tempo junto de gente atribulada, você fica atribulado também. Quando você fica perto de gente que só reclama, que só murmura, que só xinga, sabe, que só pragueja, você passa a ficar atribulado também. São pessoas sobrecarregadas no espírito, pessoas pesadas. Não queira andar com gente assim. Não queira estar junto, irmã, mas é dentro da minha casa. Como é que eu vou fazer? Nem de casa eu posso sair. Então aprenda a fechar os seus ouvidos. Como assim, irmã? Eu vou colocar um algodão, vou colocar um protetor auricular? Não. Peça a Deus sabedoria para fechar os seus ouvidos, para que você aprenda a ouvir só o que você quer. Eu aprendi isso quando eu era muito nova. Você sabia que nós temos 2 ouvidos? Aquele ouvido que a gente ouve e aquele ouvido que a gente dá atenção. Um dia eu disse para uma amiga de trabalho, eu estava em São Paulo, e eu disse para essa amiga, como é que você aguenta tanta gente morando na sua casa, tanta criança, tanto menino gritando? Eu disse para ela, como é que você aguenta essa vida tão agitada? Ela disse, porque eu aprendi a ouvir só o que eu quero. E eu fiquei meditando naquela palavra e depois eu chamei ela e disse, como assim ouvir só o que você quer? Ela disse, tem um ouvido que escuta e tem outro ouvido que dá atenção. Eu aprendi a dar atenção somente àquilo que me edifica, somente àquilo que me engrandece. Ouvir, eu posso ouvir qualquer coisa. Mas dar atenção, eu só dou atenção àquilo que me faz bem. Aprenda. Escute qualquer coisa que queiram lhe dizer, mas só dê atenção àquilo que realmente é bom. Veja que lá no segundo, se eu não estou enganada, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 7, vai dizer assim, examinai todas as coisas e retende somente o que é bom. A gente examina o que está acontecendo ao nosso redor, a gente vê tudo, a gente lê jornais, a gente assiste noticiários, a gente ouve o que as pessoas dizem, mas a gente só guarda o que é bom. Pare de guardar as coisas ruins. Pare de guardar o que não presta. Se a TV tem te intoxicado, tem
tem causado cada vez mais medo, mais pânico em você por causa dessa pandemia, desligue a TV por um tempo. Desligue a TV. O crente não vive por vista, ele vive por fé. Se você perder o jornal hoje, ou mais tarde, ou amanhã, isso não vai fazer nada, isso não vai acrescentar nem diminuir nada na sua vida. Porque, infelizmente, alguns jornais descomprometidos com a seriedade da informação, jornais que não são imparciais, mas são totalmente parciais, tentam colocar terrorismo nas pessoas. E tem gente que já está, sabe, assombrado. Se afaste de gente perturbada, se afaste de programações perturbadas, se afaste de coisas perturbadas, de que eu não quero ver, eu não quero ler, eu não quero dar atenção. Dê atenção somente àquilo que te edifica, guarde somente o que é bom, é isso que vai alimentar a sua alma. Aleluia, glória a Deus. Dessa forma você vai conseguir sentir paz. E para a gente terminar, a terceira parte do versículo, Jesus disse: eu vos disse essas coisas para que em mim tenhas paz. E aí ele continua dizendo: neste mundo tereis aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci. Como Jesus venceu, nós também venceremos. Tenha bom ânimo. Irmão, como é que eu vou ter bom ânimo nesse momento tão difícil? Como é que eu posso ter ânimo com as portas fechadas? Como é que eu posso ter ânimo se dentro da minha casa é uma tribulação e nesse período de pandemia a tribulação está ao quadrado? O marido perdeu o emprego, a esposa perdeu o emprego, o filho perdeu o emprego, o filho envolvido com as drogas, outro está no presídio, a filha vivendo uma vida desmantelada, é todo mundo dentro de casa nessa pandemia sem poder sair, a gente parece que está numa prisão, a gente está no confinamento, imagine passar 24 horas com tanto problema dentro de casa. Como é que eu vou ter ânimo, irmã? Como é que eu vou ter ânimo se todo dia chega a conta dos correios para me pagar, todo dia chega um boleto bancário, todo dia vence uma conta, vai vencer o aluguel? Como é que eu vou conseguir ter ânimo? Calma! Calma! As palavras de Jesus são fiéis, verdadeiras e dignas de toda aceitação. Ele disse: eu digo isso para que se vocês estão em mim, vocês podem ter paz. Então tenha bom ânimo. Jesus estava querendo que a gente aprendesse, sabe, a ter ânimo, mesmo em tempos de crise. Veja o que Paulo disse aos Filipenses, se não estou enganada, Paulo disse: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Se alegre. Outra palavra que o apóstolo Paulo disse é que esta leve e momentânea provação produzirá para nós um peso de glória. Eita Jesus! Paulo estava dizendo, é uma leve e momentânea provação. Ou seja, ela é passageira, ela tem dias contados para acabar. Essa leve e momentânea provação, ela tem dias contados para terminar. E sabe qual é o resultado depois disso tudo? Peso de glória, experiência, alegria, fortalecimento, porque as crises vêm na vida da gente para nos fortalecer, para nos fazer crescer. 3 pontos dentro desse ponto que eu estou falando. Jesus disse: tenham bom ânimo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Levante a cabeça. Está difícil? Levante a cabeça. O Salmo 3 e o verso 3, o salmista vai dizer que o Senhor é o nosso escudo e é Ele que nos faz manter a cabeça erguida. Escudo fala de proteção. Em Deus, eu, você, a nossa família, os nossos amigos, irmãos em Cristo estão protegidos. Se em Cristo nós estamos protegidos, nós temos condições de manter a nossa cabeça erguida.
Não é uma cabeça erguida com orgulho. Não é uma cabeça erguida com soberba. É a cabeça erguida que é típico de quem confia no Senhor. Aleluia. Levante a cabeça. Confie no Senhor. Ande de cabeça erguida. Tudo que o diabo quer é que você ande de cabeça baixa. Eu olho hoje no semblante de algumas pessoas e consigo ver aquele semblante abatido, aquele semblante de gente sofrida, aquele semblante de gente que parece que é um derrotado, é uma derrotada. Ei, você não é uma derrotada, você não é um derrotado. Paulo disse, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, que por ele, por causa do amor de Deus, nós somos mais do que vencedores. Nós já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então levante a sua cabeça. Jesus disse, eu venci. Ele estava dizendo, eu estava nesse corpo. Aliás, eu estou nesse corpo que vocês estão, mas eu venci. Se Jesus como homem venceu, nós venceremos também. Outra coisa que nós aprendemos, pare de murmurar. Eu sei que num tempo de crise, nós somos tentados a murmurar. Nós somos tentados a reclamar. Nós somos tentados a questionar a fidelidade e a provisão de Deus. Lembra que quando o povo de Israel estava num tempo de crise, lá no livro de Juízes, capítulo 6, o anjo do Senhor aparece para Gideão, que estava escondido, malhando trigo escondido por causa dos opressores, por causa dos inimigos midianitas. Então o anjo aparece para ele e diz assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele diz, como é que o Senhor pode ser comigo? Como é que o Senhor pode ser comigo se eu estou vivendo esse tempo de crise? Se eu estou aqui escondido dos inimigos para não morrer? Se todo o povo de Israel está nessa situação? Em tempos de crise, você é tentado a acreditar que o Senhor não está com você. Mas o anjo disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia. Tenha bom ânimo. Lembra do que o Senhor disse para Josué diante de um grande desafio de conduzir o povo a entrar na terra prometida? O Senhor disse para ele 3 vezes, para ele não duvidar da sua palavra, não tenha medo. Se eu te mandei, não foi eu que te mandei, esforça. Olha lá, esforça-te, tenha bom ânimo. 3 vezes o Senhor disse, não tenha medo, tenha bom ânimo. Não tenha medo, se esforce. Não tenha medo, levante a sua cabeça. Como eu fui com Moisés, eu serei com você. Como o Senhor foi com nossos antepassados na Bíblia, Ele é conosco. Levante sua cabeça. Não murmure. Lembra que o povo de Israel, quando estava caminhando no deserto em direção à terra prometida, nas crises que apareciam, o povo abria a boca para reclamar. Quando faltava água, o povo reclamava. Faltava comida, o povo reclamava. Acabava o maná, o povo reclamava. Gente, a murmuração é algo que Deus abomina. É algo que acende a ira de Deus. Ah, irmã, tá muito difícil. Não reclame. Peça graça a Deus. Não reclame, agradeça. Como é que eu vou agradecer, irmã, vivendo nessa crise, nesse momento difícil? Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse, dai graças por tudo, porque essa é a vontade de Deus, o nosso Senhor. Dê graças por tudo. Agradeça por tudo. Aprenda a agradecer no momento de crise. E para a gente terminar essa palavra, glória a Deus, aprenda a encorajar a si mesmo. Ô irmã, como é que eu vou me encorajar? Aprenda a dar ânimo a você mesmo. Não dependa dos outros para dar ânimo a você, não.
É muito bom quando a gente tem as portas da igreja abertas, quando a gente tem acesso ao nosso pastor para conversar, aos nossos discipuladores, aos nossos líderes, a uma missionária, a um profeta de Deus, aos vasos do Senhor. Mas tem momentos que é só a gente e Deus. Tem momentos que a gente não tem acesso a essas pessoas. E o que eu vou fazer? Eu vou desistir de tudo? Eu vou abrir mão de tudo que Deus me confiou? Não. Eu vou aprender a me encorajar primeiro, lembrando do que a palavra de Deus diz. Segundo, lembrando da dica que Jeremias deu lá nas Lamentações, capítulo 3, o verso 21, trazendo à memória aquilo que me dá esperança. Lembre-se de quantas batalhas você venceu. Lembra de quantos vales Deus atravessou com você. Lembre de que era para você estar morto, mas você está vivo. Lembre-se que você já era para estar debaixo da sepultura, debaixo de 7 palmos de areia, aleluia, de 7 palmos de barro no seu rosto, mas Deus te deu livramento e você está aqui, você está aí. Então você pode dizer, como o Senhor disse, aleluia, como o servo de Deus disse, Josué, até aqui tem me ajudado o Senhor. Lembre-se de tudo que você já passou e como você está aí de pé, aleluia. Traga à sua memória o que dá esperança, isso vai te reanimar. Paulo disse, não devemos desfalecer, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, o nosso homem exterior se corrompa, porque às vezes o corpo da gente fica cansado, a nossa mente fica cansada, as nossas emoções ficam esgotadas, mas o que nós precisamos aprender é que o nosso homem interior, pela palavra de Deus, pela unidade com Cristo, pela intimidade com o Espírito Santo, ele se renova a cada dia. Então receba renovo de Deus através da sua palavra, através do seu Espírito Santo. O seu corpo pode até estar cansado, abatido, o seu corpo pode estar até fadigado, mas que o seu espírito seja renovado pelo poder da palavra de Deus. E entenda, vai vir providência de Deus para você, vai vir provisão de Deus para você, vai vir socorro de Deus para você. Está vivendo em tempos de crise? Guarde essa palavra. Jesus disse isso para que estando nele nós possamos ter paz, e ele disse, eu venci, tenha um bom ânimo porque eu venci. Você vai vencer também. Esse tempo de crise da nossa nação vai passar. Esse tempo de crise na humanidade vai passar. Deus está querendo transmitir uma mensagem para o mundo. E essa mensagem precisa ser ouvida por nós, aprendida por nós. Não podemos deixar de pregar a palavra nesse momento. Não podemos deixar de fazer a obra do Senhor nesse momento. E acreditar que em Deus podemos sentir paz em meio à crise, no meio das crises. E podemos também sentir a alegria do Espírito Santo. Porque a nossa alegria, eu digo sempre, a nossa alegria não está em coisas, a nossa alegria vem do Senhor, que fez os céus e a terra, como disse Abacuque. Eu termino essa palavra dizendo a você, se prepare, Deus vai